Olá, meu querido, estamos aqui meditando em Provérbios capítulo 30, pensando nesses princípios de sabedoria, aprendendo com os mais sábios, com as formigas, com os arganazes, com os gafanhotos e agora com o geco. Versículo de número 28 diz: o geco que se apanha com as mãos, contudo está nos palácios dos reis. Geco, como eu já disse na primeira reflexão, é uma lagartixa. Lagartixa pequenininha, que você apanha aqui na palma da sua mão. E qual é o exemplo de sabedoria que podemos aprender com as lagartixas? A lagartixa nos ensina o valor das pequenas coisas. As lagartixas são pequenas, eu posso apanhá-las na palma das minhas mãos. Mas apesar de ser pequenas, elas estão nos palácios dos reis. Olha o valor de uma coisa tão pequena. Sabe por quê? Porque naquela época as casas não tinham todo o sistema de vedação que nós temos hoje. E também não tinha todos os inseticidas para matar os insetos como temos hoje. Assim, muitas casas e também o palácio muitas vezes ficavam infestados de insetos, pernilongos, mosquitos, moscas. E aí então a lagartixa fazia o papel do inseticida. A lagartixa é conhecida como lixeira biológica. E quando elas estavam nos palácios dos reis, andando pelas paredes, elas iam comendo aquelas moscas, aqueles mosquitos, e com isso o palácio ficava um local agradável. Imagine o rei recebendo ali uma comitiva de outro país, cheio de moscas e mosquitos, zoando no ouvido, na orelha, no rosto daqueles visitantes. Quem que impedia que isso acontecesse? As lagartixas. Por isso elas eram bem-vindas nos palácios dos reis. Os reis não matavam as lagartixas, ou seja, eles valorizavam essas pequenas coisas, mas que tinham um papel importantíssimo ali no palácio. Assim também, queridos, nós precisamos aprender a valorizar as pequenas coisas. Às vezes, as profissões mais humildes são as mais importantes na sociedade. Olhe para um gari, tão desprezado, um salário tão insignificante. Mas se um gari, se a empresa que tira o lixo da cidade parar de trabalhar por uma semana, com certeza toda a sua rua, todo o seu bairro, toda a cidade vai feder. Se o prefeito parar de trabalhar por uma semana, talvez a gente não sinta nenhuma diferença. Não estou dizendo que o trabalho do prefeito não tem importância, claro que tem. Mas olha o valor das pequenas coisas. Na Bíblia nós encontramos Deus sempre trabalhando com as pequenas coisas, dizendo que Deus escolheu as coisas pequenas, as coisas frágeis, as desprezadas, aquelas que não são, para confundir aquelas que são. É por isso que uma pequena menina levada cativa foi a diferença na vida de Naamã, né? É por isso que um pequeno exército de 300 homens foi um instrumento de Deus para destruir aquele grande exército que estava atacando Israel. É por isso que apenas um profeta, Elias, foi suficiente para enfrentar 850 dos profetas de Baal. Veja o valor das pequenas coisas. Então nós temos que aprender a valorizar as pequenas coisas, valorizar os pequenos começos. Sabe, às vezes a gente olha só para cima e valoriza o luxuoso, o caro, o poderoso, o rico, e se esquece de olhar para baixo e valorizar o pequeno, o frágil, o desprezado. Mas foi por esses e para esses que Jesus Cristo olhou. Então eu aprendo aqui com a lagartixa ou com o geco o valor das pequenas coisas. Que Deus nos abençoe, que esta série de reflexões sobre essas coisas pequenas que são mais sábias que os sábios, possa ter abençoado a sua vida. E que você tenha aprendido com as formigas o valor do planejamento estratégico. Que você tenha aprendido com os arganazes o valor da construção sólida. Que você tenha aprendido com os gafanhotos o valor do trabalho em equipe. E com a lagartixa o valor das pequenas coisas. Que Deus nos abençoe. Amém.